compartilhar com você o Evangelho de João, capítulo 13 e 36, onde o Senhor está reunido com seus discípulos. É um texto bastante gostoso de se ler, porque contemplamos vários aspectos desse texto de João, capítulo 13. Neste capítulo, e Jesus ele está aí, ele diz aos seus discípulos que algo vai acontecer. E Simão Pedro, ele é um discípulo que estava ali ao lado de Jesus. É aquele discípulo que lutava, que defendia Jesus de todas as formas. Aquele camarada impossível, que talvez aos nossos olhos não serviria para ser um grande líder. E ele pergunta, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Jesus ele disse no versículo antes que, assim como ele disse para os judeus, ele falou para os seus discípulos. Porque Jesus Cristo ele conhece o momento, ele sabe de todas as coisas. E Jesus Cristo ele sempre falou para os seus que ele veio para fazer a obra do Pai, mas ele teria que retornar. E Simão Pedro ele pergunta, Senhor, para onde vais? Que você possa entender que Jesus ele está ali no momento de alegria, no momento de celebração. Ele lavou os pés dos discípulos, ele estava ali na comunhão. Ele falou para os seus discípulos que na igreja do Senhor não existe nem maior, nem menor, mas existe aquele que está para servir a Deus e ao próximo. E Pedro ele pergunta. Pedro sempre é aquele camarada que fica perguntando as coisas. Quando Jesus disse, um de vocês vão me trair, ele fez sinal para João, pergunta aí quem é. E Pedro, ele pergunta mesmo. Por que Pedro perguntou? Aí no versículo 33, Jesus diz, né? A pergunta de Pedro, que ele fez antes, e por que ele perguntou? Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora eu lhe digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus, ele sabia da fragilidade dos seus discípulos, da capacidade de cada um. E Pedro, ele está ali perguntando. Pedro perguntou por que Jesus tinha dito isto. Senhor, para onde o Senhor vai? Que nós não podemos ir. Mais na frente, no versículo, capítulo 14, Felipe pergunta, Senhor, mostra-nos, nós não sabemos o caminho. E Jesus Cristo, ele está orientando os seus discípulos. Quando Jesus Cristo fala, meus filhinhos, é uma forma carinhosa. Jesus Cristo está falando aí da parte física, que ele não estaria mais com eles ali, mas estaria realmente através da unção do Espírito Santo. Então, somente quem conhece o seu destino pode dizer a hora que o outro pode ir. Jesus, ele diz para Pedro, para onde eu vou, você não pode ir agora. Mais tarde, você pode ir. Jesus Cristo, ele está dizendo para Pedro, olha Pedro, você não pode ir agora. Então, somente quem conhece o seu destino pode dizer a hora que o outro pode ir. Então, neste momento aí, Jesus ele estava indo em direção da cruz. Ele estava ali sabendo que algo estaria acontecendo na vida dele. Jesus Cristo, ele conhece o destino de cada homem. Mas ele só pode fazer algo se o homem realmente quiser.
Você realmente deve entender que para que você venha desfrutar de algo certo, é preciso você entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, somente quem conhece o seu destino pode dizer a hora que o outro pode ir. Isso só pertence a Jesus, porque Ele conhece o destino dele. Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Fica aí para você o questionamento. Pedro pergunta novamente. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então nós contemplamos aí a declaração de um homem que gosta de perguntar. Jesus Cristo, Ele estava ali dizendo: olha, nesse momento você não pode me seguir, porque para onde eu vou é um lugar de dor, de sofrimento, de rejeição. Eu estou indo em direção da cruz. Pedro perguntou: por que ele não podia ir? Esse discípulo amado, ele está ali, questionando ao Senhor. E ele diz: Senhor, por ti darei a minha vida. Quantas vezes você declarou, quantas vezes milhares de pessoas fizeram suas declarações que ia seguir ao Senhor Jesus e que não ia trocar Jesus por nada. E Pedro está aqui dizendo: Senhor, darei a minha vida por ti. Pedro, ele declara: darei a minha vida por ti. Um discípulo que amava o seu mestre declara que daria a sua vida. Pedro, ele estava ali disposto, porque quando você está no momento de alegria, quando você está no momento de furor, quando você está no momento de tranquilidade, quando nada está acontecendo com você, você faz esse tipo de declaração. E Pedro disse: Senhor, darei a minha vida por ti. Um discípulo que amava o seu mestre, ele declara que daria a sua vida. No momento de alegria, é assim mesmo. Pedro estava ali vivendo aquela harmonia. O momento que Jesus falou que alguém ia trair ele, passou. E Pedro está ali. Não, alguém vai trair Jesus, mas eu não. Eu vou dar a minha vida por ele. Eu vou servir ao mestre. Eu vou mostrar para os outros discípulos que eu não sou o traidor. E ele declara na frente de todos ali. Porque o texto não diz que Jesus ficou separado de Pedro. Agora imagina a cara dos outros discípulos, das pessoas que estavam ali olhando Pedro. Pedro, ele declara: um mestre que conhece os seus. Jesus escuta a declaração de Pedro. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Jesus escuta a declaração de Pedro, sabendo da sua fraqueza e sua sinceridade. Jesus, ele amava Pedro. Apesar que o texto diz que o discípulo a quem Jesus amava estava ali ao lado de Jesus. Mas Jesus, ele amava Pedro por ser aquele homem explosivo, por ser aquele homem determinado, e também por ser um homem que tinha fraqueza e que também tinha sinceridade. O mestre que conhece os seus. Jesus, ele conhece você. Ele conhece o homem. Mas Deus, ele fez a parte dele. E cabe a você, cabe a cada um da face da terra reconhecer. Teve uma senhora que ela estava realmente já muito difícil a vida dela. E levaram ela ao médico.
A filha dela era da igreja, serviu ao Senhor Jesus, uma crente fiel. E quando levaram ela ao médico, era do interior, trouxeram para Salvador. E o médico chamou a filha em particular e disse assim, olha, pode levar ela para casa porque ela vai morrer. O câncer já está comendo, já está destruindo a vida dela. Pode levar e já pode até comprar o caixão, porque não vai durar muitos dias não. E esta irmã, ela voltou para a cidade, a qual eu estava pastoreando. Eu disse, irmã, se a irmã crê, Deus pode fazer um milagre. E ela conversando com sua mãe, e a mãe dela, já senhora de idade, fez uma declaração seguinte, se Jesus me curar, eu vou seguir a Ele. Eu vou ser realmente um discípulo dele. Passou um tempo e essa mulher realmente, Deus curou essa senhora. Deus honrou a fé da irmã e curou aquela mulher que foi levada para ser morta. Quando ela retornou, fizeram um exame, ela estava curada. E fizemos um culto na casa dela. Só que depois que ela foi curada, ela não quis seguir a Jesus da forma que ela disse, da forma que a Bíblia diz e da forma que deve ser. Aí a filha dela ficou com medo. Será assim? Será, pastor, que a enfermidade vai voltar? Eu digo, não, minha irmã. Se Jesus curou, Ele curou. Se ela não vai cumprir a palavra dela, não diga nada não. Respeite. Essa pessoa ela fez assim igual a Pedro. Senhor, se eu vou morrer, mas se tu me salvar, me curar, eu vou dar minha vida para te servir. Pedro fez isso. Não sabemos o que se passa na mente, no coração das pessoas. Mas Jesus poderia dizer assim, eu não vou curar essa mulher porque eu já conheço ela e ela não vai me servir. Mas Jesus, Ele dá a bênção. Então Jesus escuta a declaração de Pedro. Um mestre que conhece os seus. Jesus escuta a declaração sincera de Pedro e foi sincero com ele também. Jesus foi sincero com ele. João 13:38, na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Pense bem aí, Pedro, ouvindo essa declaração de Jesus. Jesus, ele ouviu a sinceridade de Pedro, mas ele foi sincero com Pedro também. Só que Jesus, ele falou com carinho, falou com amor. Ele não começou a degredir a imagem de Pedro perante os seus discípulos, porque Jesus sabia o grande homem que Pedro é. Porque as pessoas podem julgar você, podem condenar você, porque não conhece o seu interior. E Jesus diz, Pedro, você vai me negar. Pedro, você não vai fazer o que eu estou dizendo. Um mestre que conhece os seus. Jesus demonstra sua parte humana com a situação. No versículo 21, do capítulo 13, tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito. Jesus, ele estava aqui como ser humano. E ele estava ali com seus discípulos, ensinando uma grande lição. Tomou o papel de servo. Estava dizendo que na igreja não existiria, ou não existe nem maiores nem menores. Jesus estava ali, vendo que aqueles homens iam disputar entre si. Jesus estava ali, olhando para Judas Iscariote, sabendo que ia receber a traição, e olhando para Pedro e dizendo, ele vai me negar. Jesus estava num momento de festa, mas ele ficou triste. Às vezes você está no meio da multidão, dá alegria, mas lá no seu interior, às vezes você está triste. Mas Jesus, ele não se deixou abater. Então, o mestre que conhece os seus.
Jesus demonstra a sua parte humana com a situação. Tinha cruz, a traição e ser negado. Ele ia ser negado pelos seus discípulos. Ele ia ser traído. Ele ia ser rejeitado. Um mestre que conhece os seus. Então, existe uma grande diferença deste negar de Pedro com o negar que Jesus diz. Preste bem atenção. Existe uma grande diferença deste negar de Pedro com o negar que Jesus diz em Mateus capítulo 10, 32, 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Pedro negou Jesus, como o próprio Jesus falou. Só que este negar de Pedro existia no momento, o medo. Ele estava vendo ali o seu mestre apanhando, o seu mestre sendo julgado, e ele negou Jesus. Mas existe uma grande diferença. Ele se arrependeu profundamente, ele pagou um preço e ele seguia Jesus. E este negar que o texto está dizendo aqui, são aquelas pessoas que não querem nenhum compromisso com o mestre. Que conhece a palavra, sabe da verdade, mas não quer. Não quer confessar Jesus. Não quer perder os privilégios. Um mestre que conhece os seus. Existe uma grande diferença desse negar de Pedro com o negar que Jesus disse. Pense como ficou a situação de Pedro diante dos outros. Que você possa refletir. Porque é fácil você dizer assim, Pedro negou Jesus. Mas pense bem. Pedro, ele fez isso. Mas ele foi um discípulo fiel. Talvez você não tenha coragem de tomar atitude. Talvez você diga assim, eu não quero ir para a igreja, para depois não ficar. Mas você tem que seguir a Jesus e ficar. Pense bem. Pedro negou, foi advertido que ia negar Jesus. Ele o negou, mas ele o negou naquele momento. E não foi algo assim, a primeira vez que a pessoa falou, o texto diz, antes que o galo cante 3 vezes. Então reflita na sua vida. Como é que você tem se relacionado com Deus? Realmente você é um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus? Fica a dica.